Agora, nessa continuidade, eu vou falar um pouco sobre o Jesus histórico. Será que existiu ou não existiu um Jesus histórico? Vamos analisar um pouco essa questão. Existe um silêncio incômodo da parte dos historiadores seculares acerca de Jesus. Isso é verdade, a igreja até admite isso. Na época em que Jesus, haviam vários historiadores e nenhum menciona Jesus. O que é estranho, né? Pois um homem tão importante para a humanidade, a ponto do calendário ser contado a partir dele, não ter muitas menções históricas. Por tudo isso é que o Papa Pio XII, em 955, falando para um congresso internacional de história em Roma, disse: para os cristãos o problema da existência de Cristo concerne a fé e não a história, porque realmente pela história fica difícil. Flávio Josefo é com certeza o principal historiador do primeiro século. Eu já falei dele em muitos vídeos, vocês já sabem quem que é. Dentre os seus livros ele escreveu a história dos hebreus, onde ele narra em detalhe, né, até detalhes da tradição judaica, né, desde os patriarcas até a sua época, e a Guerra dos Judeus, né, onde ele fala sobre os conflitos judaico-romanos no primeiro século, dentre outros livros, tá, pessoal? Esse aqui é só os dois principais. Ele narra em detalhe revoltas de grupos judeus, como os Zelotes, narra sobre falsos profetas. Josefo fala até de um falso profeta que levou as pessoas à morte lá no primeiro século. Ele fala sobre os governadores da Judéia, mas Josefo não fala nada sobre Jesus. Então isso é estranho. Como é que Jesus fez tanta coisa como o Novo Testamento diz, entrou em Jerusalém triunfal, expulsou os mercadores do templo, todo mundo saudando ele com os ramos de oliveira, e ninguém menciona na história, só tem o que nós temos nos evangelhos. A igreja alega que Josefo falou sim de Jesus, eu já falei disso no outro vídeo, então só vou dar uma resumida aqui. É o chamado testemunho flaviano, mas é considerado uma interpolação da igreja, uma vez que Josefo, um judeu convertido ao helenismo, nunca se converteu ao cristianismo, então seria estranho ele ter dito que Jesus era o Messias. Fora que na passagem em questão, Josefo está falando sobre um outro assunto, é uma guerra, aí ele pausa, fala de Jesus e retoma o assunto a seguir, ou seja, não tem ligação alguma com o que ele está falando. E nem a caligrafia é a mesma, exames grafotécnicos mostraram isso, então é só uma interpolação. Por exemplo, essa aqui é a passagem de Josefo, onde ele fala que Jesus era o Cristo. Só que o problema não é só a questão de grafia ou da passagem estar numa parte atípica onde ele está falando de uma guerra. O problema não é só isso. O problema é que o testemunho flaviano ele só surge no quarto século com Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja e um dos mais importantes, né? Como é que eu vou dizer? Não vou dizer criador, vou dizer propagador do cristianismo foi Eusébio de Cesareia. Só que Orígenes, que é um dos pais da igreja lá do segundo século, ou seja, 200 anos antes de Eusébio, Orígenes conhecia as obras de Josefo e ele utiliza as mesmas obras, né, para dizer que Josefo falou de Tiago, irmão de Jesus, mas não fala nada acerca disso daqui, ó, do testemunho flaviano. Aqui, ó, essa aqui é a citação de Orígenes. Ó, tamanha era a reputação de Tiago entre as pessoas consideradas justas que o Flávio Josefo escreveu a Antiguidade dos Judeus em 20 livros, etc, etc, etc. E ele fala aqui, ó. E o que é fantástico nisso é que apesar de não aceitar Jesus como Cristo, né, como Messias, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Então, vocês entenderam? Aqui Orígenes, lá no segundo século, ele falou de Josefo, porque ele conhecia as obras de Josefo. E ele diz que Josefo falou de Tiago, mas ele não aceitou Cristo como Messias. Então como que lá no quarto século surge aqui um testemunho flaviano onde Josefo diz que Cristo era o Messias? Então isso é só uma interpolação da igreja. E já o Tiago, irmão de Jesus, Josefo falou sim, e eu já falei disso no outro vídeo, que Tiago, irmão de Jesus, era um nome comum na Judéia. O próprio Talmud tem alguns Tiagos, irmãos de Jesus, em outras épocas, que não são Jesus Cristo. E tem até um túmulo, né, que foi descoberto, que eu mostrei naquele vídeo, que causou uma polêmica. O arqueólogo foi até processado pelos cristãos, onde ele mostra isso daqui, ó, um túmulo lá em Jerusalém que está escrito Tiago, o irmão de Jesus. Então era o nome comum, né, Yaakov, irmão de Yeshua. O Eusébio, inclusive Eusébio de Cesareia, Eusébio disse o seguinte, ó: eu compus as epístolas conforme a vontade do irmão, mas os apóstolos do diabo taxaram-nas de inverídicas. Que epístolas essas que Eusébio compôs? Fica aí ao critério de cada um. Ao mesmo tempo, Eusébio também ordenava ao copista: confronta toda cópia com este original utilizado por ti e corrige-a cuidadosamente. Isso aqui, pessoal, já da época dos concílios. Eusébio foi um grande influenciador dos concílios e de Constantino, inclusive, para quem não sabe, quando começou a surgir o cristianismo como religião oficial do império. E é interessante, né, que Eusébio fala aqui, ó, que toda cópia que fosse feita, ou seja, que fosse decidida lá nos concílios, ó, essa aqui vai ser canonizado, vai entrar,
ele manda a cópia ser confrontada com o original, ou seja, ela tinha que ser baseada num original. Vocês lembram que eu falei em alguns vídeos anteriores sobre uma suposta fonte Q? Até teve um rapaz aqui que questionou, falou que não acredita em fonte Q, não sei o que acha que é um mito. E é engraçado que Eusébio tinha uma fonte original e as cópias tinham que ser confrontadas e corrigidas de acordo com essa fonte original para não haverem muitas discrepâncias, divergências. Então, fica aí para reflexão de cada um. Para mim, eu acho que ele está falando de uma fonte em comum. Às vezes, Eusébio também disse, às vezes é necessário mentir para beneficiar aqueles que requerem tal tratamento. Eusébio de Cesareia. Outros historiadores deveriam ter mencionado algo sobre Jesus. Filon de Alexandria, por exemplo, ele era um historiador judeu, um sábio inclusive, né, muito influente lá em Roma. Ele viveu em Alexandria, lá no Egito. Ele viveu de 10 a.C. até o ano 50 a.C. Olha a data que ele viveu. Ele nasceu um pouco antes de Jesus, se bem que Jesus é contestada, né, se ele nasceu provavelmente no ano 7 a.C., mas é só um detalhe, até o ano 50. E Filon ia frequentemente a Jerusalém, porque ele tinha parentes lá. E ele não menciona nada acerca de Jesus, sendo que segundo o Novo Testamento, Jesus foi saudado com ramo de oliveira, expulsou os cambistas do templo, e ele deve ter causado algum alvoroço lá na época. Então é estranho, né, que Filon viveu com Jesus na mesma época, né, que Jesus, e apesar de ele morar em Alexandria, ele ia constantemente a Jerusalém. Por ser judeu, apesar de helenizado, é bem provável até que Filon tenha ido lá na Páscoa que Jesus foi crucificado. A mesma Páscoa que Jesus expulsou os mercadores do templo. Porque como judeu ele deveria ter ido lá, pelo menos visitar os parentes, né, num feriado tão sagrado para os judeus. Mas Filon não menciona nada de Jesus. Tem até uma teoria de algumas pessoas que acreditam que Filon foi um dos autores dos evangelhos, talvez do primeiro evangelho ou de algum dos evangelhos. Porque tem muitas similaridades entre os escritos de Filon e a concepção filosófica de Filon com os evangelhos do Novo Testamento. Filon tinha escrito um tratado sobre o bom Deus, né, Serafis, e esse tratado foi destruído, que é bem estranho também. Os evangelhos cristãos a ele muito se assemelham, e os falsificadores não hesitaram em atribuir referências a ele como sendo feitas a Cristo. Filon, para quem não sabe, ele acreditava no deus Demiurgo de Platão, porque Filon era um judeu que era helenizado. A palavra helênico, para quem não sabe, ou helenista, se refere a viver como os gregos, é quem adotava a filosofia grega como base filosófica correta. E ele acreditava num deus Demiurgo, que era um deus que Platão também já pregava séculos antes de Filon, e Filon acreditava que esse deus que Platão defendia era o deus criador. Era um deus menor, ou seja, um Demiurgo, e era um deus, um bom pastor, um deus que dava a sua vida pela humanidade. Vocês notaram a semelhança com os evangelhos? Por isso que existe a teoria de que Filon foi um dos autores dos evangelhos. E essa teoria, para quem não sabe, não é recente. Um dos que abordou essa teoria foi Voltaire. Eu não sei se é Voltaire ou Voltaire que pronuncia, que é francês, mas eu vou chegar lá aqui embaixo, tá, pessoal? Filon relata os principais acontecimentos do seu tempo, do judaísmo e de outras crenças, não mencionando, porém, nada sobre Jesus. Ele cita Pôncio Pilatos e a sua atuação como procurador da Judéia. Mas ele não fala do julgamento de Jesus que ele teria presidido. Só um detalhe aqui importante, algumas pessoas argumentam, né, que o Novo Testamento cita personagens históricos, como Pilatos, Herodes, ou até mesmo João Batista, né, que é citado na história secular. Isso seria o bastante para atestar a veracidade de Cristo. Na verdade, é o contrário. O fato do Novo Testamento citar personagens reais é justamente para gerações futuras acharem que Jesus foi real. Por exemplo, se eu fizer um livro hoje de ser assim, o presidente Donald Trump se encontrou com o incrível Hulk, como Bruce Banner, lá na Casa Branca. As pessoas da minha época sabem que o Bruce Banner é uma ficção, criada lá pelo Stan Lee, é um personagem de quadrinhos da Marvel. Mas gerações futuras, se quiserem provar que o Hulk existe, elas vão dizer, olha lá, o Hulk estava com o Trump, e aí? Então, é só uma pegadinha isso aqui, correto? O Filon de Alexandria, ele fala igualmente dos essênios, a seita dos essênios, e de sua doutrina. Eu vou falar dos essênios mais à frente aqui também. Dizendo tratar-se de uma seita judia, com mosteiro à margem do Jordão. Estranho, não é o mesmo lugar que João Batista pregava, né, e batizava, sendo que o batismo era uma coisa essênia também. Perto de Jerusalém, quando no reinado de Calígula esteve em Roma, defendendo os judeus. Então, na época do imperador Calígula, teve uma confusão lá em que os judeus foram acusados, e Filon foi lá e defendeu os judeus perante Calígula. E ele relata diversos acontecimentos na Palestina, mas ele não menciona nada de Jesus, dos seus feitos, da sua sorte e destino. Nada. O que é bem estranho. Voltaire mostrou, aqui ó, Voltaire que eu falei,
ele fez um tratado onde ele mostrou muitas coincidências entre o Evangelho de João e os escritos de Filon de Alexandria, lembrando ter sido ele um filósofo grego de ascendência judia, cujo pai, um outro judeu culto, teria sido contemporâneo de Jesus se ele realmente tivesse existido. A filosofia religiosa de Filon era a mesma do cristianismo, tanto que inicialmente ela foi cogitada sua inclusão entre os fundadores da nova crença. Contudo, após um exame rigoroso da sua obra, foram encontradas ideias opostas aos interesses materiais dos líderes cristãos da época. Então essa primeira ideia de que Filon teria sido o pai do cristianismo, ela foi rebatida porque também ele tinha ideias opostas ao que prega o cristianismo. Então, o mais provável é que ele tenha tido sim alguma influência sobre algum evangelho, talvez até sobre o quarto evangelho, né, o evangelho de João, que é o evangelho espiritual, mas não sobre todo o cristianismo. Então aí vai do critério de cada um. Justo de Tiberíades igualmente não fala de Jesus Cristo, também é um historiador do primeiro século, conquanto houvesse escrito uma história dos judeus, indo de Moisés ao ano 50. Ernest Reina, em sua obra Via de Jesus, apesar de ter tentado biografar Jesus, ele reconhece o pesado silêncio que fizeram cair sobre o pretenso herói do cristianismo. Os gregos, os romanos, os hindus do século I e II jamais ouviram falar da existência física, né, real de Jesus. Nenhum dos historiadores ou escritores, judeus ou romanos, os quais viveram no tempo de Jesus, ocupou-se dele expressamente. Nenhum dedicou-lhe atenção. Todos foram omissos quanto a qualquer movimento religioso ocorrido na Judéia, chefiado por Jesus, o que é bem estranho. Os judeus, por exemplo, as pessoas podem falar, mas o Talmud fala de Jesus, não sei o que. O Talmud fala de 4 Jesus, mas nenhum deles é o Jesus da Bíblia, o Jesus Cristo. Tem o Yeshua ben Pandira, que era um filho de uma mulher chamada Maria, com um soldado romano. Parece que esse soldado romano chamado Pandira estrupou essa mulher, aí nasceu Jesus, que era chamado de um bastardo. Tem um outro Yeshua ben Yosef, que é Jesus, filho de José, mas ele é acho que é do ano 150 antes de Cristo, então não pode ser o mesmo Jesus. E 2 menores, então é estranho que ninguém tenha mencionado Jesus. Se Pôncio, até o próprio Jesus, que eu falei naquele vídeo dos concílios, né, se Jesus era um rabino judeu, nem que seja um bilhete escrito, ele poderia ter deixado escrito, porque todo judeu, ainda mais rabino, escreve, ainda mais um judeu dessa importância. Se Pôncio Pilatos, cuja existência real historicamente provável, que estava no centro dos acontecimentos da época como governador da Judéia, ele ignorou completamente a existência tumultuada de Jesus, é porque ele não existiu. Porque Jesus, segundo o Novo Testamento, ele causou tumulto lá em Jerusalém, o que seria ameaçador para Roma, né, num lugar que já tinha focos de rebelião o tempo todo. Alguém que pelos atos lhe são atribuídos chega ao cúmulo de ser aclamado rei dos judeus, é óbvio que os romanos saberiam, e perseguiriam, é claro. Por uma multidão exaltada como ele foi, não poderia passar desapercebido pelo governador da região. O imperador Tibério, inclusive, jamais soube de tais ocorrências na Judéia. Estranho que ninguém o informasse de um povo que estava sob o seu domínio, aclamava um novo rei, e lógico, a ele, Tibério, é quem caberia nomear um rei, governador ou procurador, então alguma providência ele ia tomar. Então tem esse silêncio histórico. Crestos. Em Quirã, aquelas cavernas de Quirã, em 1947, foram encontrados documentos com escrita em hebraico, não em grego, falando de Crestos e não de Jesus Cristo. Ali Abacuque refere essa perseguição sofrida por essa seita judaica, assim como a morte de Crestos, igualmente traído por Judas. Então, só para quem não entendeu, essa seita dos essênios haviam já desde um século antes de Cristo, e eles tinham um líder chamado Crestos. E a gente descobriu muito sobre esse Crestos quando foram descobertos aqueles manuscritos de Quirã. Não os manuscritos de Nag Hammadi, onde tem lá os evangelhos apócrifos, mas os de Quirã, tá? Eu não sei se é Quirã ou Qumran a pronúncia, vocês perdoem. Também é tanta língua que a gente aborda aqui nesses estudos que a gente vai ficando confuso. E esse Crestos também ele foi traído por um Judas, um sacerdote dissidente. A igreja, ao ter conhecimento da existência de tais documentos, pretendeu informar que Crestos era o Cristo da sua criação. Contudo, verificou-se que eles datavam de pelo menos um século antes do Novo Testamento. Além disso, eles continham revelações contrárias aos interesses da igreja. Eles relatavam as lutas da morte em que viviam as diversas seitas do judaísmo. Então, só para vocês entenderem aqui, a seita que seguia esse líder chamado Crestos, eles eram ao contrário do que a igreja esperava dos cristãos, porque eles se rebelavam o tempo todo contra Roma, faziam guerra, faziam arruaça, quebravam estátua, atacavam os romanos. E que nem eu falei naquele vídeo lá, seria o Novo Testamento uma construção romana? A igreja esperava uma religião submissa, porque 75% do Império Romano era feito de escravos.
E o que mais atrapalhava o negócio dos romanos era justamente rebeliões. Vocês já ouviram falar de Espartacus, por exemplo, que fez uma rebelião de escravos. Então, é claro que a igreja ia ser contra uma religião baseada em crestos, que era uma religião que pregava a luta. Já o Novo Testamento cristão, ele é mais favorável nesse sentido, porque ele pregava, que nem eu mostrei naquele vídeo: servos, não se rebeleis contra os seus senhores, disse Paulo. Toda autoridade vem de Deus. Submetam-se às autoridades. Então isso era mais cômodo, esse tipo de doutrina, para a igreja, correto? O mais próximo que se pode chegar a um suposto Cristo é um homem de nome Crestos. Crestos foi o líder de uma seita judaica dominante dos essênios. Esse homem parece ter servido também de inspiração para a formação do fantoche de Jesus Cristo. Contudo, uma análise dessa figura histórica mostra que ele se distancia-se um pouco do Cristo da Bíblia. Originalmente, os formadores do cristianismo tentaram dar a Crestos a roupagem de Messias, como deram a Cristo. Contudo, notaram que isso seria um grande erro, graças à imagem e à mensagem que Crestos e sua causa passavam, uma imagem mais rebelde. Crestos era um ativista e um guerreiro da causa de libertação da Judéia, do jugo romano. Esse parecia mais um Che Guevara judeu do que um pacifista Jesus Cristo. Este acreditava que com a libertação da Judéia, da égide opressora romana, deveria estabelecer uma sociedade em moldes comunistas primitivos. Tal era muitíssimo ruim aos olhos daqueles que tentavam estabelecer uma religião que forma um rebanho resignado, pacifista. Da mesma maneira que seria exatamente prejudicial aos olhos da elite formadora do cristianismo que se criasse um pensamento comunal e de repartição de bens, como era feito entre os essênios. Destarte, a ideia de fazer de Cristo o verdadeiro Messias predito por Isaías foi abandonada. Contudo, alguns elementos da figura histórica de Cristo foram absorvidos pelo cristianismo. A figura de Cristo era tida como santa, assim como a de Cristo foi. E Cristo foi traído por um homem chamado Judas Iscariotes. Aí o Judas Iscariotes, de traidor de Cristo, passou a ser o traidor de Cristo. A existência de Cristo é historicamente e racionalmente comprovada, enquanto a de Jesus apresenta-se cheia de calúnias e adulterações, que nem aquela que eu mostrei para vocês ali de José, feita por uma igreja que só anseia manter a ilusão e a dispersão das massas. Esses textos podem parecer às vezes um pouco agressivos, pessoal, porque isso aqui são as fontes que eu utilizava na época, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Tácito, o escritor do século II, encontram-se referências a respeito de Jesus e seus seguidores. Contudo, exames grafotécnicos demonstram que essas referências são falsas e resultam de visível adulteração dos seus escritos. Tácito, na referência a Jesus, ele fala de Pilatos como procurador, mas o título apropriado de Pilatos era prefeito e não procurador da Judéia. Então só aí vocês veem que há uma falsificação. Nenhum pai da igreja cita Tácito, como eles deveriam, né? São apologistas defendendo a existência de Jesus, mas eles não citam, como Tertuliano, Clemente, Orígenes, ou mesmo Eusébio de Cesareia não cita. Tácito só é citado por cristãos a partir do século XV. Então é estranho como é que Tácito falou de Jesus se ele só é citado lá no século XV. Seutônio, que existiu quando Jesus teria vivido, escreveu a história dos 12 Césares, relatando os fatos de seu tempo, referindo-se aos judeus e à sua religião apenas como distúrbio de judeus exaltado em torno de Crestos. Por aí se vê que ele não se referia aos cristãos, porque os cristãos eles sempre se mostraram humildes e obedientes à ordem constituída, que nem eu mostrei naquele vídeo, evidentemente a fim de passar, tanto quanto possível, despercebidos. Desse modo iriam solapando o poder imperial manhosamente, como realmente aconteceu. Seutônio escreveu ainda que haviam suplicado a alguns cristãos, que eram gente de que se dedicava demasiado a tolas superstições, orientadas por uma ideia malfazeja. Disse mais que Nero tivera de mandar expulsar os judeus de Roma, porque eles estavam sempre se sublevando, instigados por Crestos, não por Cristo. Os cristãos estavam sempre organizados de modo a atrair os escravos, sim, sem, contudo, desagradar as autoridades. Assim sendo, jamais provocariam tumultos, que nem Paulo falou lá: servos, obedecei aos vossos senhores. Então não seria típico dos cristãos causarem rebeldias e tumultos. Os cristãos a qual Seutônio se refere poderiam ser até os zelotas, os essênios ou os terapeutas, mas nunca os cristãos pacíficos, né, de Jesus Cristo, porque eles eram ordenados e ensinados a não se rebelar. Plínio viveu entre o ano 62 e 113, tendo sido subpretor da Bitínia. Na carta enviada ao imperador, perguntava como agir em relação aos cristãos, ao que Trajano teria respondido que agisse apenas contra os que não renegassem a nova fé. Entretanto, nunca ficou evidenciado quais cristãos exatamente eram feitas referência,
se eram aos cristãos ou aos cristãos. Só que um detalhe é que Plínio, que já é da época de Trajano, já havia sim cristãos, provavelmente seguidores do verdadeiro Jesus Cristo, correto? E algumas exames grafotécnicos e métodos radiocarbônicos revelou que essas menções de Plínio eram falsificações. Paulo de Tarso, vamos falar agora de Paulo. Assim que nem Flávio Josefo e Filão de Alexandria, olha que coincidência, Paulo também era um judeu helenizado. Flávio Josefo, para quem não sabe, ele se chamava Yosef ben Matitiarro, e depois que ele se converteu ao helenismo romano, deixou de ser judeu, Flávio Josefo adotou um nome romano, Flávio Josefus, que é típico dos romanos. Filão de Alexandria, ele não tinha um nome judeu, porque parece que ele já nasceu com o nome de Filão, mas ele era filho de judeu. E Paulo de Tarso, ele chamava-se Shaul, Shaul bem alguma coisa, que era esse é o nome de Tarso, parece que a Bíblia não menciona bem o nome todo dele. Mas Shaul mudou seu nome para Paulos de Tarso, um nome helênico, que nem Flávio Josefo. Então é engraçado, né, que Paulo diz o tempo todo nas suas epístolas que ele nunca abandonou a religião de seus pais, a Torá e a fé, mas até o nome ele mudou, né, para o nome romano. As epístolas de Paulo, elas são anteriores aos evangelhos. Todo mundo sabe disso, qualquer teólogo admite isso. E Paulo foi com certeza um dos precursores, né, do cristianismo. Mas o que é estranho nas epístolas de Paulo, que foram escritas primeiro que os evangelhos, é que Paulo, mesmo pregando Jesus através de tantas epístolas, né, mais da metade do Novo Testamento é dele, considerando Hebreus, claro, que Hebreus não tem autor certo. Mas é estranho que Paulo não menciona nada acerca dos evangelhos, como por exemplo, a não ser a ceia, que ele fala da ceia de Coríntios, que mesmo assim é contestada, Paulo não menciona, por exemplo, o nascimento virginal, o batismo, a tentação, as curas de Jesus e seus milagres, as suas parábolas, a entrada triunfal em Jerusalém, que seria o ápice, né, do cristianismo, que ele poderia até usar como apologia, ó, tá vendo? Todos em Jerusalém saudaram Jesus como Messias, gritando Hosana ao filho de Davi. Ele não cita a expulsão dos mercadores do templo e nem o julgamento e morte de Jesus. Na verdade, Paulo se foca mais na pregação da ressurreição, no qual ele não foi testemunha. E esse é o foco dele. Em várias epístolas ele fala da ressurreição, até fala que se a gente não aceitar a ressurreição, Cristo morreu em vão, etc e tal, em vão é a nossa fé. E estranhamente a ressurreição é o ponto mais controverso dos evangelhos, que foram as testemunhas oculares. Não é engraçado isso? E Paulo, que não foi testemunha, ele faz da ressurreição o ponto central da sua fé. Aí fica uma pergunta, quem que Paulo estava pregando exatamente? Será que era o mesmo Jesus Cristo? Ou será que Paulo também por acaso estava pregando o Crestus dos essênios? É uma questão interessante. Porque, por exemplo, Paulo não fala da entrada triunfal em Jerusalém, o que poderia até convencer os judeus. Ele não fala do julgamento de Jesus, das parábolas, dos milagres, quando Jesus curou um cego, quando ele curou leprosos, nada disso. Então é bem estranho, né, que Paulo, que foi escrito antes dos evangelhos, ele não prega nada disso. Aí fica outra questão. Na época de Paulo não tinha os evangelhos ainda. Tudo bem, os evangelhos foram escritos depois das epístolas de Paulo. Agora, será que os evangelhos então foram fiéis à história de Jesus? Porque Paulo, que escreveu antes, ele não cita quase nada dos evangelhos. Então, é estranho. O foco da pregação paulina, em essência, se assemelha muito ao que pregavam os essênios, como o batismo, por exemplo. O batismo era um ritual essênio que consistia na imersão, inclusive a palavra batismo quer dizer imersão, para quem não sabe, para a purificação dos pecados. Mas os principais fatos acerca de Jesus ele omite. E Paulo ainda chega a dizer que se alguém pregar outro evangelho, que fosse anátema. Olha o que ele diz aqui em Gálatas. Eu maravilha-me que tão depressa passasseis. Perdoe esses barulhos de sirene, tá, pessoal? Que aqui onde eu moro é complicado. Acho que são os cristãos que estão chamando a polícia para mim. Ó, tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Peraí, então quem que chamou os Gálatas para outro evangelho? Havia outro evangelho então? Se havia, era o mesmo que Paulo estava pregando? Porque é engraçado que Paulo não cita quase nada dos evangelhos, só a ceia de Coríntios que se assemelha. Aí ele fala aqui, ó, duas vezes, ó, se alguém pregar outro evangelho além do que vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já vos lo dissemos, ele repete, assim vos digo de novo também, se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Tá, mas que outro evangelho é esse? Por que alguém pregaria um outro evangelho? E que outro evangelho é esse que seduziu os Gálatas tão depressa e afastou eles de Cristo? Então é estranho. E aqui eu só vou terminar essa parte aqui do vídeo, nesse trechinho aqui do João Boca de Crisóstomo. Eu já mostrei isso no vídeo, o Sabino já mostrou isso aqui no vídeo.
que é uma fonte antiga, que é da Enciclopédia Católica, que fala que John Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, ele reestruturou os escritos de Paulo, né, de Apolônio de Tiana, um sábio do primeiro século, e colocou no Novo Testamento como epístolas de Paulo. Para quem quiser saber mais em detalhes, tudo isso daqui, desses historiadores, o que eles falaram, o que eles não falaram, os pais da igreja, inclusive Eusébio de Cesareia, que vale a pena até um outro vídeo só sobre Eusébio, que Eusébio é com certeza um dos construtores do Novo Testamento, até influenciando Constantino. Eu recomendo a vocês que vejam, que adquiram também o meu e-book, para quem quiser ver mais. Esse aqui é o meu e-book, O Problema do Novo Testamento, ainda está à venda no meu blog. Quem quiser adquira, sim, compre, sim, pague, também colaborar também é bom. E aqui eu mostro todas essas referências, inclusive da Enciclopédia Católica, e tudo com fonte. Porque isso que eu faço aqui no vídeo é só um esboço. É só um esboço para poder mostrar argumentos para vocês. Agora, quem quiser ver em detalhes, eu tenho tudo isso daqui, ó. Eu falo dos pais da igreja, o concílio de Nicéia, tudo o que aconteceu no concílio, como que era a concepção da época do concílio. Aqui, ó, que era a maioria analfabetos. Aqui, ó. Isso aqui tudo está registrado na história. Falo dos concílios, falo das similaridades com Jesus, com os messias pagãos, que eu já mostrei no outro vídeo. Até mais, esse aqui, por exemplo, era um deus romano chamado Esos. Tem até hoje a estátua dele lá. Ele era um deus menor do panteão romano. Inclusive aqui eu falo, aquilo também que o Sabino mencionou uma vez no vídeo, né, que no concílio de Nicéia foi escolhido Jesus Krishna, né, dentre os deuses que foram apresentados para Constantino. É claro que eu vou falando aos poucos também em vídeos sobre outros temas envolvendo o Novo Testamento, até destrinchar mais esse tema, que é o tema que eu estou abordando agora. Mas para quem quiser ver, ó, vocês vão ver muita coisa interessante. Ó, aquele Veda hindu que eu falei para vocês, ó, no vídeo. Ó. No princípio era Prajapati, com quem estava o verbo, e o verbo é o Supremo Brahma. Eu até errei, eu falei Vishnu no outro vídeo, mas é Brahma. Vocês vão ver muitas similaridades. Deixa eu ver. Aqui, ó, tudo aqui as similaridades, ó, de Krishna com Jesus. Aqui tem a parte de outros messias solares também, que nem eu falei no vídeo anterior. Olha o que Eusébio de Cesareia falou. A religião de Jesus Cristo não é nova e nem estranha. Santo Agostinho falou: esta, nos dias atuais, é a religião cristã, que não era desconhecida em tempos anteriores, mas apenas recentemente recebeu esse nome. Mitra, que nem eu falei, o pouco que se sabe de Mitra, mas tem muita coisa interessante sobre Mitra, que era o bom pastor, cultuado ao domingo. É claro que se eu fosse falar tudo aqui num vídeo, olha o que Mitra falou: este é meu corpo e meu sangue, tomai e comei, fazer isto em memória de mim. Isso aqui é de Mitra. É claro que se eu fosse ler tudo ou fazer tudo assim em detalhes de um vídeo desse, nem ia caber em 30 vídeos como eu quero fazer, eu ia ter que fazer em 100 vídeos. Então eu recomendo que vocês comprem e adquirem. Aqui, as semelhanças entre Buda e Jesus, tem um monte. Olha o que Buda falou: é mais fácil ver os erros dos outros do que os seus próprios. Parecido com o que Jesus falou, né? Tira o cisco que está no teu olho. Aqui de Tammuz eu falo um pouco também. Explico o aspecto astrológico também, de por que todos os messias solares estão igual, que tem uma referência astrológica, que o Sol no hemisfério norte se punha no dia 21, então parecia que o Sol morreu, depois o Sol surgia no dia 25 de dezembro. Tudo isso daqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é de... deixa eu ver se é de Buda isso daqui. Não, Krishna. Olha o que falaram de Krishna aqui, ó. Os cegos enxergam, os surdos ouviram, os mudos falaram, os paralíticos andaram. É bem parecido. Ó, Buda também fez um sermão da montanha. Eu nem falei nisso no vídeo anterior, mas Buda fez um sermão da montanha, bem parecido com o de Jesus. Mitra, os rituais do mitraísmo, vocês vão ver muitas semelhanças. Até o Hades, aqui as concepções gregas. Vespasiano, que eu já tinha falado lá no outro vídeo. Aqui é de Gilgamesh também, que tem muitas similaridades com a Bíblia também. A epopeia de Gilgamesh. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa interessante. O Rabino Hillel, já mostrei naquele vídeo da construção do Novo Testamento. Vespasiano eu menciono aqui bastante. Enfim, e aqui os pais da igreja e todos os historiadores, vocês vão ver Eusébio de Cesareia, Orígenes, Teutônio, etc. Justino, Filon de Alexandria, Júlio os Africanos. Nossa, tanta gente no primeiro século que senão... Aqui a lenda de Osíris, tal, as falsificações, então quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Até porque colaborar um pouco é bom, tá chegando no final do ano. Quem quiser colaborar também é bom. Mas os vídeos eu vou continuando aos poucos, tá bom? E para finalizar, eu sempre gosto de trabalhar com evidências internas, né, que eu acho interessante. No final de Atos tem uma passagem interessante, né, quando Paulo chega em Roma, ele vai procurar os judeus e ele já começa se defendendo, né, que falaram mal dele, daquela seita cristã, etc e tal.
Os judeus falam: nós não recebemos de ti carta alguma da Judeia e nem veio algum dos seus irmãos aqui. Então, primeira coisa, a história secular diz, né, que os cristãos eram perseguidos em Roma, que Nero perseguia os cristãos, etc e tal, até no Coliseu. Só que os judeus não receberam carta nenhuma, nem de Paulo e nem dos cristãos. E depois, logo em seguida, os judeus falam que queriam ouvir, né, dele o que se passava, né, porque esta seita, a mesma seita que eles não receberam carta nenhuma, eles dizem que era notório que em toda parte se falava contra ela. Agora, de que seita é essa que eles estão falando? Porque se é a mesma seita dos cristãos, os cristãos de Paulo, lá de Jesus, eles mesmos já falaram que não receberam nada acerca deles. Não é estranho? Então é uma seita tão notória que em toda parte se falava contra ela, é meio estranho. Fora que falar contra ela, isso se assemelha mais ao Cresto dos essênios, porque os essênios, sim, os seguidores de Cresto faziam sim rebeliões o tempo todo contra Roma. Então fica aí ao critério de cada um. Se existiu um Jesus histórico, sabe-se muito pouco sobre ele. E se ele fez tudo o que o Novo Testamento diz, por que o silêncio histórico? E por que a igreja fez tantas falsificações se ele realmente foi falado pelos historiadores? Como ali a falsificação de Joséfo, de Tácito, etc e tal. Era só narrar o que ele fez, era só citar a verdade. Então fica aí uma questão histórica e uma dúvida. Só lembrando que é bem provável que tenha havido sim um Jesus histórico. Talvez não tão enfeitado como o Novo Testamento traz, mas pelo menos um profeta chamado Jesus, ou Yeshua, lá no primeiro século, e que atraiu sim seguidores, deve ter havido, ok? Então, só para finalizar esse vídeo, para não ficar muito comprido, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Nós já vimos aqui, resumindo, que Jesus não cumpriu as profecias. Eu mostrei, ele não foi rei em Israel, não fez o templo, não reuniu as ovelhas perdidas, não trouxe a paz. Ao contrário, trouxe guerra, né? Depois de Jesus, Jerusalém foi destruída. O Novo Testamento altera as profecias do Velho Testamento, o que é bem estranho, né? As pessoas falam que Jesus é a verdade, mas o livro dos cristãos praticamente mente, né? Ele tira versículos do contexto e aplica a Jesus. Do Egito eu chamei meu filho. Osés não está predizendo nada ali. Osés está falando do passado, de quando Israel saiu da servidão do Egito. Mas o Novo Testamento inteiro faz isso. O Novo Testamento tem contradições absurdas, que nem eu falei. Como é que Jesus está vivo e morto na Páscoa que ele foi crucificado? Não tem lógica. É impossível até de conciliar, com todo respeito, mas é. O Novo Testamento é antagônico ao Velho, em doutrina. Que nem o Velho Testamento fala: não terás outros deuses diante de mim. O Novo Testamento, Jesus praticamente vira um Deus. No Velho Testamento fala: não confieis em filho de homem que não há salvação alguma. O Novo Testamento traz o filho de homem que é o Salvador. Então é antagônico. O Novo Testamento, que eu já mostrei, tem citações do Rabino Hillel, tem citações de Joséfo, que nem, por exemplo, lá, o bom ladrão é de Joséfo, ou os porcos gadarenos é de José. Tem citações de Cresto, dos essênios, como por exemplo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Tem citações de Vespasiano, como por exemplo, Vespasiano disse que faria pescadores de homens, Vespasiano curou um cego, etc e tal. Tem citações de Filon de Alexandria, muita coisa semelhante, como por exemplo, um Deus que é semelhante a um Deus Pai, eu e o Pai somos um. Tem citações parecidas com os Messias solares, vocês podem ver no meu e-book, quem quiser adquirir. Tem um monte de citação parecida com Buda, Krishna e tantos outros Messias solares. O Sermão da Montanha, Buda fez, lavar os pés dos Brahmanes, Krishna fez, etc e tal. E estranhamente nenhum historiador falou de Jesus. Então, esses são os principais motivos. É claro que teria mais motivos, como eu falei, tem mais profecias ocultas. As profecias ocultas, acho que eu vou fazer mais um vídeo falando sobre profecias ocultas, mas por enquanto, de resumo, é isso daqui. Ok? Então cada um analise, tire suas conclusões, analise aí com carinho. Mesmo se você for cristão, vale a pena também, até pelo menos para o cristão parar de ficar com aquele velho argumento de que os judeus rejeitaram o seu Messias, como se eles rejeitassem por capricho, ou simplesmente por ignorância ou maldade. Nós rejeitamos Jesus. Ou como Paulo disse, para que a salvação se estendesse aos gentios. Mas será que eles rejeitaram mesmo só para que a salvação chegasse aos gentios, como Paulo diz? Ou será que é só por esses motivos aqui que ainda são só a ponta do iceberg? Então analisem aí e tirem suas conclusões, ok? Obrigado por terem assistido. Paz a todos. Bom, dando continuidade ao que eu falei no vídeo anterior, que eu ia continuar um pouco mais sobre a série do Novo Testamento. Talvez eu pare, eu não sei, eu estou pensando ainda. Só um aviso, esse vídeo vai ser bem herético, principalmente para os cristãos. Então quem for cristão, tem sua fé em Jesus, etc e tal, por favor não assista, ok? Que nem eu falei no vídeo anterior, existem 4 níveis de interpretação das escrituras. E eu vou trabalhar em algumas coisas mais no nível profundo, aquilo que está escondido, que são similaridades do texto.
E só para deixar claro, que agora eu tenho que praticamente dar uma explicação, porque senão sempre vem aquelas pessoas que não entendem. Esse vídeo não está dizendo que os profetas do Novo Testamento falaram de Jesus, ok? Que nem eu falei lá de Isaías, Zacarias. Ele está apenas comparando atitudes semelhantes, para explicar por que um testamento é antagônico ao outro, apesar das tipologias que eles fazem, ok? E uma curiosidade, né, até porque as profecias que o Novo Testamento cita são versículos isolados, que nem eu falei. Eles pegam lá Oséias: do Egito chamei meu filho. Eles ignoram que Oséias está falando de Israel, isolam o versículo e aplica a Jesus, e todo mundo aceita. Agora os oráculos, que tem todo um contexto dentro, aí eles vêm postar videozinho dizendo: não, Zacarias não está falando de Jesus, amadinho, Zacarias está falando dos profetas de Israel. É óbvio, mas eu estou analisando aqui similaridades, ok? Agora, se é para a gente analisar tudo, então por que não vão analisar isso daqui, que o Novo Testamento isola versículos do Velho Testamento? Isso eu acho irônico, correto? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco de Daniel. Em Daniel nós temos a sua interpretação, né, do sonho do Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e cada parte dessa estátua simbolizava um reino, né, que iria surgir na terra. Vocês podem ver em Daniel 2, né, a profecia da estátua, né, de Daniel. E cada parte da estátua é um reino. Eu acho que todo mundo já sabe disso, já conhece meus estudos de preterismo. Só lembrando que besta e fera, eles são eufemismo para inimigos de Israel, correto? Então as feras de Daniel, a besta do Apocalipse, é tudo eufemismo para inimigos de Israel, do povo de Deus. Aqui, ó, tem até a imagem que os próprios cristãos fazem, ó, onde eles mostram aqui as 4 feras, cada uma simbolizando um reino. E está corretíssimo aqui, ó. Sendo a cabeça da estátua é a Babilônia, que nem a primeira fera de Daniel. Por quê? Porque um leão alado era um símbolo da Babilônia. Tem até hoje em achados arqueológicos, lá nos sítios arqueológicos da Babilônia, vocês vêem um leão alado. A segunda parte da estátua, que seria a segunda fera de Daniel, seria o Império Medo-Persa. Apesar de haver controvérsia aqui nesse ponto, mas não é o assunto desse vídeo. Controvérsia é que tem gente que entende que aqui é só o Medo, tá, pessoal? Por que a gente entende que é o Medo-Persa? O urso, ele tinha 3 costelas na boca, que eram os 3 reinos que o Império Medo-Persa derrubou para conquistar toda aquela região do mundo antigo. E o terceiro, que era o bronze, né, seria a terceira fera, seria o Império Grego, né, e as 4 cabeças, né, do leopardo seriam os 4 generais, que Alexandre o Grande tinha 4 generais, tanto que depois que ele morreu, o reino dele foi dividido, né, entre os seus generais, porque ele não tinha herdeiro. Era Ptolomeu, Selêunico, eu não me lembro de cabeça o nome deles, mas talvez eu coloque a imagem aqui no vídeo. E o quarta fera seria o 4º reino, que seria os pés da estátua, que era o ferro misturado com barro. E o 4º reino seria o Império Romano. Tanto que Roma, para quem não sabe, era conhecido como Império de Ferro. Roma foi que mais fez uso, né, do ferro. Tinha até a formação romana, tudo isso. Então até aqui pelo menos há um consenso entre cristãos e não cristãos, correto? Vamos analisar um pouco agora quem que eram os reis das feras de Daniel, desses 4 impérios aqui. Na Babilônia nós temos Nabucodonosor, né, que foi quem derrubou o templo sagrado lá em 9 de Ave e levou os judeus como cativos para a Babilônia. E Nabucodonosor, ele se intitulava um deus na terra, isso mesmo. Tanto que na estátua de Daniel, lá no símbolo, ele manda fazer uma estátua simbolizando ele, um deus humano, um deus na terra. E como os judeus se negaram a cultuar, se curvar perante a estátua, no caso os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele mandou eles para a fornalha ardente, porque eles se negaram a se curvar perante a estátua. Está na Bíblia de vocês, no livro de Daniel. Dário foi o rei da Pérsia, e ele também se intitulava um deus na terra. Vocês notaram aqui um padrão? Um deus na terra. Mas Dário era só um homem. Que nem eu falei lá na profecia de Isaías 14, né? Ou mesmo Ezequiel 28, outros paralelos, vocês vão ver que no mundo antigo era comum os homens acharem que eram deuses. E todo mundo tinha que se curvar aos deuses da Babilônia, inclusive da Pérsia, perdão, inclusive ao próprio rei. Mas aí teve Mardoqueu que se negou a recusar, vocês vão ver essa historinha no livro de Esther. Aí Amã faz uma conspiração e convence o rei a assinar um decreto mandando exterminar todos os israelitas da terra. Por quê? Porque eles se negaram a se curvar perante um deus na terra. Por isso que a palavra aqui em Daniel são feras, são bestas, feras. Porque eles, se você não se curvasse perante aquelas feras e cultuasse aquelas feras, você seria morto. Aí no período de Antíoco Epífanes, depois que o reino de Alexandre foi dividido, etc. Então ele acabou sobrando para ele a Judéia. Ele quis fazer um processo de helenização em todo o império. A palavra helenização significa viver como os gregos. Portanto, cultuar a religião e os deuses gregos. Aí ele tentou converter o templo de Jerusalém em um templo dedicado a Zeus, ofereceu um porco em sacrifício lá no templo, um porco, olhem bem essa palavra, em sacrifício lá
no templo de Jerusalém, que era altamente abominável para os judeus, e chegou a mandar colocar um busto dele mesmo lá no templo, para ele mesmo, Antíoco Epífanes, ser cultuado como um deus no templo pagão. Isso desencadeou a Guerra dos Macabeus. Por quê? Porque alguns judeus se negavam a prestar culto a Antíoco Epífanes como um deus e aos deuses gregos. E aí chega na época dos romanos, os romanos absorveram a cultura dos gregos, tinha um panteão de deuses, e é claro que isso gerou várias ondas de choque, né? Vocês podem ver Antiguidades, Joséfo, Guerra dos Hebreus, que gerava onda de choque entre os judeus e os romanos, porque os romanos eram cultuados como deuses. Então qual o padrão que nós vemos aqui? Todos esses homens, eles eram deificados, eram os homens deuses. Só uma curiosidade aqui, um PS, por que Daniel não menciona o Messias no período da quarta-feira, que seria o período romano, se ele já havia mencionado alguém semelhante a um filho do homem no capítulo 7? Então fica aí para reflexão, só um PS. Depois desses reinos, Daniel diz que Deus levantaria um outro reino que jamais seria destruído. Aqui, ó, vocês podem ver em Daniel 2, ó. Nos dias desses reis, quando que seria? Seria num tempo futuro? Não, seria naquele período, no período romano. O Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. E só lembrando que aqui jamais será destruído, que nem eu falei naquele vídeo que a palavra eterno, destruído, isso aqui são superlativos. Não quer dizer que o reino ia existir para sempre, para sempre, para sempre. Não, é só um superlativo. Quer dizer que ia ser um reino que ia destruir, ia durar muito, muito tempo, e iria consumir todos os reinos anteriores, ou seja, consumir. A palavra consumir não é destruir, como as pessoas pensam, é absorver coisas, que nem quando você consome algo, você é um consumidor daquilo. Então esse reino seria um reino eterno, ou seja, duraria mais do que todos esses aqui, e ele ia consumir todos esses reinos aqui. Só que é engraçado que em Daniel 2 tem um paralelo com Daniel 7, que nem eu mostrei ali na tabelinha. Em Daniel 7 ele fala de um chifre pequeno, que seria alguém, um rei pequeno, que seria como um homem que falaria grandes coisas. Ou seja, seria o mesmo padrão da deificação que nós vimos ali em cima. O chifre pequeno, só para deixar claro aqui também, para evitar aqueles comentários bobos, ele é considerado pelos teólogos não cristãos como Antíoco Epífanes, que nem eu falei, bate mais com Antíoco Epífanes, que Antíoco Epífanes era um ser pequeno, e ele quis ser idolatrado como um deus, correto? E já para os teólogos cristãos é associado a Tito, porque o Novo Testamento cita as profecias de Daniel, então eles fazem uma associação com Tito, porque algumas características coincidem, correto? E a grande popularidade de Tito fez com que o Senado deificasse Tito também, ele foi considerado um deus depois de morto. Agora, o que é deificar, Ronaldo? Eu não estou entendendo. Vamos analisar aqui, ó. Aqui eu peguei alguns trechos da Wikipédia, pessoal, porque eu não tenho mais os meus arquivos, tá? Mas eu dei uma revisada. O culto imperial foi introduzido em Roma no início do Principado de Augusto, que é a palavra principado que os crentes atribuem ao diabo. Principado é coletivo de príncipe. E teve uma grande importância no processo de centralizar o poder em torno de uma pessoa, ou seja, para unificar o Império Romano. Ele se expandiu rapidamente pelas províncias. O imperador falecido, ele era considerado digno de honra. Ele podia se tornar uma divindade, um deus, uma divindade do Estado. Eles usavam a palavra divus, em latim, através de uma cerimônia de apoteose concedida pelo Senado. Então, depois que o imperador digno de honra morresse, ele virava um divus, um deus. Segundo o historiador Simon Price, a prática do culto imperial entre os gregos da Ásia Menor era uma forma de demonstrar a sua lealdade perante Roma. As cidades gregas, com seus ideais de autonomia e liberdade, teriam encontrado, na classificação do governante em termos divinos, no período helenístico, por exemplo, um disfarce para a novidade de monarquias, colocando o culto ao imperador no âmbito do culto tradicional de deuses. A única diferença era que, se em Roma a deificação acontecia após a morte do imperador, já no mundo grego não. Isso acontecia enquanto o imperador estava vivo, que nem no caso de Antíoco lá que eu falei. Então ele era chamado de Theos. O imperador é um deus, um Theos, um deus na terra. Esse era o culto imperial da deificação. E o culto imperial foi um dos fatores da centralização e unificação do Império Romano, porque o Império Romano ele tinha por objetivo sempre se manter unido. Ele encontrou resistência no cristianismo, que começou, e por isso não foi aceito na sua fase inicial. Muitos cristãos foram perseguidos a partir do século II e III. Aí já no quarto século, Constantino ele resolve unificar o império em torno de uma única religião para apaziguar os conflitos, as guerras que havia entre os cristãos e os pagãos lá em Roma. E é nesse contexto que surge a divindade de Jesus. Então olha que interessante, né? Porque esse reino eterno que surgiria aqui, que os próprios cristãos atribuem a Jesus, ele surgiria nesse período romano, no período desses reis aqui, ó, dos reis dos pés da estátua. Aqueles 10 dedos da estátua são os 10 chifres da besta. E é nesse período que ia surgir um reino
mais duradouro, um reino que duraria mais. Então é muita coincidência, né? Se a gente for analisar assim, você vê uma similaridade comum. E o que Constantino fez? Constantino, apesar de ser um imperador de legitimidade duvidosa, ele foi algo que sempre influiu nas preocupações religiosas e ideológicas. Enquanto ele esteve diretamente ligado ao Maximiano, ele apresentou-se como um protegido de Hércules, porque Constantino era um sacerdote pagão. Um deus que havia sido apresentado como padroeiro de Maximiano na primeira tetrarquia. Ao romper com seu sogro, e depois de ter matado seu sogro, Constantino passou-se a colocar-se como proteção da divindade padroeira dos outros imperadores, os imperadores soldados do século anterior, o deus Sol invicto. Então o que Constantino fez para vocês entenderem? Ele era sacerdote de um deus, porque ele queria agradar o seu sogro, Maximiano. Depois que ele rompeu com Maximiano, ele mandou matar o Maximiano, e ele resolveu cultuar o deus que era cultuado pelos soldados. Quem que os soldados romanos cultuavam? O deus Sol invicto, Solis invicto. Mas Constantino acabou de entrar na história como o primeiro imperador romano a processar a fé no cristianismo, na sua vitória sobre Magêncio. Só um detalhe também curioso, Constantino ele abateu 3 reis também. Muita coincidência. E depois Constantino atribuiu essa vitória ao deus cristão, ao deus dos cristãos que estavam causando tumulto lá em Roma. Que ele falou que sonhou, teve uma visão com uma cruz. No entanto, é certo que Constantino era atraído enquanto homem pela religião do Estado, pela religiosidade e pelas práticas piedosas. Ainda que ele tratasse com piedade o ritual do paganismo, o Senado, ao erguer a honra ao Constantino e o seu arco do triunfo, o arco de Constantino, o Senado fez essa inscrição no seu arco, devido à inspiração da divindade, e não à inspiração de Jesus. Vocês notaram que é diferente? O que certamente é o encontro das ideias do próprio imperador, que era um sacerdote de Deus pagão. Até um período muito tardio de seu reinado, no entanto, Constantino não abandonou claramente a sua adoração com relação ao deus Sol invicto, que manteve como símbolo principal de suas moedas até 315. Então, só para vocês entenderem, apesar de tudo de Constantino, que ele unificou o império em torno do cristianismo, ele nunca deixou de ser um sacerdote do deus Sol invictus. Aqui, ó, tem até a moeda dele aqui, ó, Constantino Solis invictus, em latim. Dá para entender que é parecido com o português aqui, ó, Constantinus, aqui, ó, Solis invictus. E sabe quem que era o deus Sol invicto que ele cultuava? Era Mitra, o deus lá dos soldados romanos. Mas apesar do seu batismo, que ele foi batizado já no leito de morte, há dúvida se realmente ele se tornou cristão. A Enciclopédia Católica afirma: Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Só um detalhe, que nem eu falei naquele vídeo lá anterior, uns 2 vídeos atrás, a história nos ensina que o concílio que Constantino fez era ecumênico. Mas eles dizem que era um concílio que ele convocou só bispo cristão. Mas não é o que diz a Enciclopédia Católica. Diz que ele favoreceu ambas as religiões, os cristãos e os não cristãos. Por isso que era um concílio ecumênico. Como sumo pontífice, ele velou pela adoração pagã e protegeu os seus direitos. E a Enciclopédia Hídria observa: Constantino nunca se tornou cristão. E no dia anterior à sua morte, ele fez um sacrifício a Zeus. E até o último dia ele usou o título pagão de Pontífice Máximos, que é um título pagão. Então Constantino, até o dia de sua morte, ele não havia sido batizado, ele não participou de qualquer ato litúrgico cristão. Olha que interessante, ele fez um sacrifício para quem aqui, ó? Para Zeus, um deus pagão. Você lembra que eu mostrei aqui em cima que tanto Antíoco Epifanes quanto os imperadores romanos cultuavam a Zeus? Antíoco Epifanes queria transformar o templo de Jerusalém num templo cultuado a Zeus. E dos imperadores romanos, nós temos aqui Adriano, eu não coloquei aqui, mas quem quiser pesquise aí. Adriano mandou erguer no local do antigo templo de Jerusalém um templo dedicado a Zeus, o que gerou a revolta de Bar Kokhba. Vocês notaram as coincidências? Vamos continuar aqui embaixo então, já no período de Constantino. O Constantino influenciou em grande parte na inclusão da igreja cristã de dogmas baseados em tradições. Uma das mais conhecidas foi o Édito de Constantino, promulgado em 321, que determinou oficialmente o domingo como dia de repouso, que era o dia de Mitra, o dia do Sol invictus. Que nem eu falei, se no concílio de Nicéia, nos primeiros concílios, só tinham cristãos, como a história tradicional defende, por que Constantino não oficializou o sábado então, mas o domingo como dia de repouso, que era justamente o dia de Mitra, o dia do Sol invicto, de todos aqueles messias solares? Então fica estranho. Ele fixou o calendário de festas, olha que interessante, né? Ele mudou os tempos e a lei. Não é o que dizia ali nas profecias de Daniel, só notando aqui uma similaridade,
que Daniel falou que esse reino diferente, ou chifre pequeno, aquele que viria, ele tentaria mudar os tempos e a lei? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu coloquei. Ó. Ah não, acho que eu coloquei mais pra frente. Enfim, depois vocês vejam aí na Bíblia de vocês. Não coloquei aqui, acho que eu coloquei mais pra frente. E Constantino mudou os tempos e a lei. Ele determinou o domingo como dia de culto, e ele mudou todos os calendários de festas religiosas. Inclusive foi a partir daí que foram algumas datas cristãs foram definidas, como a Páscoa. Inclusive a Páscoa, para quem não sabe, ela tem o mesmo ritual da deusa Eóstria, uma deusa pagã, que tinha coelhos, de ovo de Páscoa, essas coisas, etc. e tal. Então o domingo foi escolhido. Em latim, Dominicius, significa dia do Senhor. E sobre o concílio de Nicéia, vocês vão ver muita coisa interessante, eu não vou ler tudo aqui, que foi no concílio de Nicéia que a cristologia de Jesus foi decidida, né, a natureza divina de Jesus. Tem um conflito lá de Ária, Atanásio e outros bispos. E aí você vê que ali foi oficialmente Jesus se transformou no Deus, na segunda pessoa da Trindade. É claro que essa palavra já foi usada um século antes, né, pelos pais da igreja, tanto Orígenes quanto Tertuliano. Mas eles tinham noções diferentes e menores da divindade de Jesus. Mas foi só lá com Constantino que a divindade de Jesus foi realmente definida. E aí o Papa Damaso, logo após terem acabado os concílios, ele pediu que Jerônimo fizesse uma tradução da Bíblia, uma Bíblia só que seria a base, né, a ser usada por toda a igreja pelos séculos seguintes. E ele elaborou então a Vulgata Latina, que foi a versão oficial da igreja durante muito tempo. Agora vamos ver algumas coincidências. Imagina então um culto imperial numa escala maior e mais duradoura. O culto aos homens deuses, que nesses aqui das feras de Daniel. Homens que se deificaram e se tornaram deuses, deuses na terra, cultuados como se fosse um deus. Imagina isso aqui agora numa escala maior. É bem parecido com o que nós vemos no período da igreja. Ah, Ronaldo, mas o Apocalipse também fala das bestas, e a besta que o Apocalipse fala é Roma, com certeza. Em Apocalipse, João fala de uma besta que surge no mar, que é uma analogia a Roma. Você pode ver que a besta que João fala no Apocalipse, ela tem as mesmas características das feras de Daniel. Ok, ela é semelhante ao leopardo, ela tem os pés de urso, ela tem a boca de leão, é as mesmas características, é uma mistura das feras anterior. Só que o Apocalipse, apesar de ser um livro cristão, é interessante que nós vemos também uma similaridade com isso que aconteceu pós-Constantino, pós a Era dos Concílios. Vamos começar aqui aos poucos. Apocalipse fala que a besta tinha 10 chifres, que são 10 reis. O mesmo que Daniel fala, os 10 chifres são 10 reis. E na profecia de Daniel fala que depois desse se levantaria um rei diferente. Ou seja, um rei que não seria igual aos outros reis. Só que em Apocalipse ele fala ao contrário. Em vez de ele falar de um rei diferente, ele fala de um chifre, que é um rei. Lembrando que eu já mostrei lá pela Bible Hub que Jesus também é um chifre, segundo o Novo Testamento. E esse chifre teria uma ferida mortal e se recuperaria. Olha que interessante. E viu uma de suas cabeças feridas de morte. Segundo o Novo Testamento, Jesus foi ferido de morte. E a ferida mortal foi curada. Ou seja, a ferida que causou a morte foi curada. Nós vemos também isso no Novo Testamento. E toda a terra se maravilhou após a besta, ou seja, o Império Romano. É engraçado, né, que a igreja surgiu como romana mesmo. E toda a terra aqui é cosmos, quer dizer que todo mundo iria se maravilhar quando a ferida mortal fosse curada. Tem similaridades? Tem. Estou dizendo que Apocalipse está falando de Jesus aqui? Não. Aí só estou mostrando coincidências para vocês. Cada um analise como quiser. E depois essa besta agiu por 42 meses. E é engraçado, né, que segundo o Novo Testamento também, Jesus pregou por 42 meses fazendo curas e milagres. E Jesus também fez grandes coisas e proferiu coisas que seriam consideradas blasfêmia no judaísmo até hoje. Como por exemplo, Jesus colheu espigas no sábado. Jesus se disse semelhante ao Altíssimo. Jesus disse que antes de Abraão existisse ele era, etc, etc, etc. Interessante. E blasfemar, que a palavra blasfêmia também é trocar, substituir o seu nome e o seu tabernáculo. Muito interessante, né, que no Novo Testamento, segundo o Novo Testamento, Jesus expulsa os mercadores do templo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, nação e língua. Que nem eu já falei em vídeos anteriores, o cristianismo é a maior religião do mundo, seguido tanto por cristãos, que é 1/3 do planeta, quanto por muçulmanos. Então, são similaridades interessantes. Se alguém vai a cativeiro, irá. Se alguém tiver que ser morto à espada, morrerá. Engraçado que os judeus foram a cativeiro depois de Cristo, né? No ano 70, Jerusalém caiu, eles foram a cativeiro e foram mortos também.
E o Apocalipse ainda fala: aqui jaz a paciência dos santos. Lembrando que santo quer dizer separado, é uma referência ao povo judeu. E depois o Apocalipse fala de uma outra besta, né, que surgiu na terra e fez com que todo mundo adorasse a primeira besta. E é engraçado, né, deixa eu só pular aqui um pouquinho, que Paulo, ele é considerado até hoje, né, por todos, o maior responsável pelo cristianismo, né, e sua expansão. Tanto que nos meus vídeos de Paulo as pessoas comentam isso. Essa semana mesmo um rapaz falou: se não fosse Paulo não haveria cristianismo, amadinho, porque foi Paulo que pregou para os gentios e expandiu o cristianismo para o mundo todo, ao ponto do cristianismo chegar até o Islã e até em religiões não cristãs, né, que nem eu falei, até religiões não cristãs celebram o Natal, o Páscoa, e tem respeito por Jesus. Então é engraçado, né, que Paulo fez algo parecido com isso. Ele exercia todo o poder, né, na presença da besta, que era Roma, né, na frente de Roma. Paulo também fez sinais, como ressuscitar uma criança e outros sinais miraculosos, fugir de uma cadeia miraculosa, sobreviver a um naufrágio. E Paulo fez que todo mundo adorasse Jesus, que foi ressuscitado. Como eu falei, Paulo não fala nada dos evangelhos. O foco de Paulo é justamente a ressurreição de Jesus. Não é interessante isso? E, seguindo mais no período da igreja, Jesus começou a ser adorado, já no quarto século, que nem eu mostrei aqui, como um Deus. Aí surgiu o dogma da Trindade, onde as pessoas pegam a mão direita, colocam sobre a fronte e sobre os ombros, é claro, e o peito, e fazem o sinal da cruz, como se estivessem cultuando um Deus que é 3 pessoas. E os judeus, por não aceitarem Jesus como Messias e Deus, olha que coincidência, eles foram perseguidos e expulsos em toda a Idade Média. Os judeus eram proibidos de comprar terra, por exemplo. Foi por isso que eles começaram a fazer negócio, fazer agiotagem e tal, para poder sobreviver, porque os judeus eram condenados a viver separados, tanto no sistema feudal, tanto na época católica, tanto na época protestante. Os judeus não podiam comprar e nem vender. E por que os judeus não podiam comprar e nem vender? Ah, os judeus não podem ter terra. Por quê? Porque eles não cultuavam o Deus. Aqui, ó, não podiam comprar nem vender, porque eles não cultuavam o Deus que, por coincidência, comparando aqui similaridades com o Apocalipse, um Deus que morreu e ressuscitou. Ou seja, alguém que teve uma ferida mortal e a ferida mortal foi curada. Vamos ver um pouco aqui na história, só para finalizar esse vídeo. Constantino, por exemplo, ele promulga uma lei que manda queimar na fogueira os judeus que tentam impedir os outros judeus de se converter ao cristianismo. Ou seja, quem não cultuar o Deus, o homem que se tornou um Deus, cuja ferida mortal foi curada, vai para a fogueira. Não é parecido com o que nós vemos aqui em todos esses períodos antes de Cristo? Aqui, ó, com Antíoco Epífanes, com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, etc e tal. Olha só que coincidência, ó. O rei da Babilônia, por exemplo, ele colocou os companheiros de Daniel numa fornalha ardente, porque eles se negaram a cultuar o rei da Babilônia como um deus. Aí chega lá no quarto século, Constantino faz o mesmo. Ele manda queimar na fogueira os judeus que se recusaram a cultuar Jesus Cristo como um deus. Será coincidência? Então fica aí o critério de cada um. Já, por exemplo, Martinho Lutero, ele escreveu um tratado, todo mundo sabe disso, sobre os judeus e suas mentiras. Já, por exemplo, a palavra progon é da época dos russos, lá de 1800, onde os judeus foram massacrados, exterminados várias vezes pelos russos. Enfim, eu não coloquei todas as imagens aqui, mas vocês podem pesquisar sobre antissemitismo na Idade Média, que vocês vão ver isso, os judeus indo para a fogueira, porque não cultuavam o Deus de Jesus. Vocês notaram como uma coincidência incrível, os cristãos começaram a ter a mesma prática das bestas do Apocalipse? Ou seja, perseguir todos aqueles que não cultuassem um homem como um Deus? Muita coincidência. Lutero, por exemplo, ele falou que os judeus são pequenos demônios e que eles não poderiam comprar e nem vender. Por quê? Porque Lutero ficou irado porque os judeus não cultuavam Jesus como um Deus. Ele falou, não permitam que eles comprem, não permitem que eles tenham propriedade, expulsam, suas casas deveriam ser demolidas, etc, etc, etc. Tudo isso porque eles não cultuavam. Tanto que na Alemanha nazista, quando um general lá foi julgado em Nuremberg, ele falou, nós não falamos nada que Lutero não tenha dito 4 séculos antes. Isso aqui, por exemplo, é na igreja luterana na Alemanha, onde até hoje tem uma estátua de um porco, tem os judeus aqui embaixo mamando do porco, e um rabino apontando, um homem apontando para o cu do porco, com a inscrição em alemão dizendo, o Deus dos judeus vem daqui, do cu de um porco. Vocês lembraram que Antíoco Epífanes ofereceu um porco lá como sacrifício? Aqui, ó, um porco lá no templo de Jerusalém. E é claro que tem muito mais similaridades. Por exemplo, vocês sabiam que ali onde era o local do antigo templo, os cristãos fizeram uma igreja, que essa igreja foi transformada depois numa mesquita, que é a mesquita de Al-Aqsa, é no mesmo local. O mesmo que Antíoco Epífanes, Tito e os outros imperadores quiseram fazer. Que nem eu falei, a história de Israel muitas vezes é cíclica, né? Você vê passagens repetidas.
E os judeus ficaram aqui, é claro que eu não vou pôr todas as referências, porque senão o vídeo fica muito grande para enviar. Eles passaram 2000 anos vivendo massacrados, perseguidos, sendo exterminados, porque eles não cultuavam o homem que se tornou um Deus pós os concílios, Jesus. E o reino de Jesus foi o mais duradouro mesmo, como até hoje, né? É um reino mais duradouro, e até hoje vocês podem ver um excesso de antissemitismo em tudo que é lugar que vocês veem, que nem aqueles canais de conspiração. A estrela de Davi é do demônio, o templo de Salomão foi feito pelo demônio, os judeus cultuam o próprio demônio em pessoa, que nem o Robert Smith, né? O profeta Robert Smith fala. Por que o Robert Smith e essas pessoas têm essa atitude? Porque os judeus, assim como no Velho Testamento, eles não se cultuaram ao rei da Pérsia, ao rei da Babilônia, ao Antíoco Epífanes, aos imperadores romanos como deuses, os judeus também não cultuaram Jesus como Deus. Então por isso aconteceu algo bem parecido, parecido inclusive com o que o próprio Novo Testamento diz. Olha que interessante também, ó. Por exemplo, quando Jesus apareceu para Tomé, depois que ele morreu e ressuscitou, é uma das passagens inclusive que é usada para defender a Trindade, né? Que Tomé fala, Deus meu, é a exclamação de Tomé. Jesus fala para Tomé, ó, toca nas minhas chagas. Algumas bíblias têm uma variação textual, fala minha ferida ou do meu lado, mas é a mesma coisa. Que Jesus mostrou para ele as chagas com que ele foi pregado na cruz. E como que quer dizer, ó, eu estou bem, eu estou vivo, estou curado. Por quê? Porque a chaga mortal de Jesus foi curada. E só para finalizar esse vídeo, Paulo disse em Romanos, né, que as pessoas mudaram a glória de Deus incorruptível. O que é glória incorruptível, Ronaldo? Quer dizer que no judaísmo Deus não tem forma humana. Deus não é homem. Deus é um ser que transcende as criaturas. E aí Paulo diz que os romanos, aqui ele está falando em acusação aos romanos, que eles mudaram, transformando Deus em semelhança de imagem de homem corruptível. Vocês estão vendo aqui? Porque isso era típico dos romanos, cultuarem homens deuses, que é uma coisa que os romanos já absorveram dos gregos, que já absorveram dos persas, que já absorveram dos babilônicos, que já absorveram dos sumérios, que já absorveram dos fenícios, que vem lá de Tamuz, lá do mundo antigo. Ou seja, cultuar deuses homens. Então, só para deixar claro que eu falei aqui no começo do vídeo, eu não estou falando que o Apocalipse também está falando de Jesus, né, quando ele fala das bestas. Eu estou mostrando apenas nesse vídeo aqui similaridades, que é num nível mais profundo, para vocês verem como depois, com o passar dos séculos, a igreja cristã começou a ter práticas semelhantes àquilo que o próprio Novo Testamento condena, como transformar, como dar uma imagem corruptível para Deus. Um exemplo aqui de Romanos. Ou cultuar homens como deuses. Se os judeus já foram perseguidos aqui no Velho Testamento por isso, por se negarem a cultuar homens deuses, o Novo Testamento vai lá e faz algo bem parecido. Correto? Então, paz a todos. Olá a todos, dando continuidade aos vídeos que eu estou fazendo sobre o Novo Testamento, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, eu acredito que eu já estou aproximadamente na metade, por incrível que pareça. Claro que eu estou resumindo bem nesses esboços. Então, o que nós já vimos nos vídeos anteriores? Nós já vimos que Jesus não cumpre as profecias do Velho Testamento, eu mostrei isso no primeiro vídeo. Que o Novo Testamento isola versículos do Velho Testamento e aplica a Jesus. Tem contradições absurdas, já mostrei isso no terceiro vídeo. É antagônico ao Velho Testamento. Não tem base histórica, que nem eu falei do silêncio dos historiadores. Tem paralelos com Messias solares. E tem paralelos com personagens condenados no Velho Testamento, que nem o pastor lá de Zacarias 11, ou Isaías 14, 12 e assim por diante. Mas aí quando você chega nesse ponto, os cristãos eles sempre argumentam das curas e milagres de Jesus. Tanto que é narrado no Velho Testamento quanto nas igrejas modernas. Os cristãos eles acreditam que o fato do Novo Testamento narrar que Jesus fez curas e milagres faz dele o Messias. O Padre Quevedo, por exemplo, tem no YouTube, para quem quiser ver, ele costuma dizer assim, que milagres são assinatura de Deus. E mesmo hoje, nessas igrejas evangélicas expandem, né, prometendo curas e milagres, e acreditam que isso gera salvação. Você pode ver que abre uma igreja por dia hoje em dia, e sempre eles colocam aquela placa, né, venha, Jesus vai te curar, venha se curar. Ou dão testemunho de pessoas que foram curadas. Eu tinha uma doença incurável e me curei por Jesus. Isso é uma forma de expandir as igrejas. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso é um forte argumento? Até porque tem pessoas que quando chegam nesse ponto aqui desse estudo, uma das grandes preocupações das pessoas é justamente isso, é o medo. Ah, mas Jesus fazia milagres, então é bom a gente nem estudar esses assuntos. Então vamos analisar um pouco isso. Qual é o problema de curas e milagres? Primeiro, o Velho Testamento não prometia nenhum Messias que faria cura e milagre. Você pode ver nas profecias messiânicas, que eu já mostrei lá no primeiro vídeo. E nenhuma delas diz, o meu servo Davi curará muitos e fará grandes sinais. Se alguém souber algum versículo que diz isso, me mostra, porque
no Velho Testamento não diz. Curas e milagres não são exclusivos do cristianismo. Existem cura e milagre em todas as religiões, no islamismo, no budismo, no hinduísmo. Até entre ateus você pode encontrar algo miraculoso. Por que não? Como Deus falou lá para Moisés, eu tenho misericórdia de quem quiser ter misericórdia e pronto. Então você pode ver de repente um ateu que está com uma doença grave, de repente o médico não sabe nem como explicar, o cara se recuperou. Pode ser até o sistema imunológico, neurológico, sei lá, enfim. Isso pode acontecer em qualquer lugar. O próprio Iago, daquele canal 2 Dedos de Teologia, inclusive nada pessoal contra ele, mas ele falou naquele vídeo dele, em que ele fez aquela resposta ao Bernardo Kister, que é aquele debate que eles estavam tendo lá, católico e protestante. Ele falou que as outras religiões também têm milagres, ele falou exatamente isso, só que ele atribuiu ao diabo. Que inclusive é uma coisa que os protestantes fazem muito, né, os evangélicos, né, quando é a cura na minha igreja é de Deus, quando é em outro lugar ou em outra religião é do diabo. Então ele mesmo falou isso, mesmo sendo protestante, para vocês verem que pelo menos os evangélicos não negam que existem sim curas em outras religiões. E o próprio Novo Testamento cristão diz que sinais miraculosos podem não ser de Deus. É daí que o Iago acho que tirou essa base para atribuir ao diabo esses milagres, porque o Novo Testamento também diz isso. Por exemplo, em Mateus 24 Jesus advertiu, ó, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Ué, então milagre, sinal e prodígio não é exclusivo do cristianismo, não é exclusividade só de Jesus. Ah, porque a minha igreja é verdadeira porque Jesus faz milagre. Segundo Jesus, os falsos profetas também fariam sinais e prodígios, milagres. Apocalipse, por exemplo, ele fala que a besta que subiu da terra, ele fala que a besta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Inclusive, que nem eu mostrei um pedacinho naquele vídeo anterior do Apocalipse, é engraçado, né, que tem algumas igrejas que fazem esse tipo de rito, né, de subirem no monte, alguns pastores evangélicos que oram e Deus manda fogo ali onde eles estão orando, né, pelo menos aparece fogo de algum lugar. Engraçado, né, vocês viram como o Apocalipse tem muitas estranhezas? Uma hora, se eu for continuar fazendo esses estudos, eu vou mostrar mais algumas estranhezas do Apocalipse que vocês vão achar interessante também. E enganos que habitam na terra com sinais. Aqui, ó, sinais não é só de Deus, ou só dos cristãos, ou é um sinal de que Deus está agindo. Se até a besta, segundo o Apocalipse, a segunda besta faz sinais de prodígio para enganar as pessoas, então qualquer um pode fazer sinal e prodígio, ou até demônios, como acreditam alguns, podem fazer sinais de prodígio para enganar as pessoas. Então não é exclusividade e não é caráter messiânico isso. E o próprio Novo Testamento também fala que cura não é salvação. Eu já mostrei isso aqui no outro vídeo, para quem não viu. Jesus curou 10 leprosos, aí só um deles voltou para agradecer. Aí Jesus pergunta, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Aí Jesus se vira para aquele único que voltou e falou, a tua fé te salvou, dando a entender que os outros não foram salvos. Eles foram curados? Foram. Receberam uma cura. Foram salvos? Não. Então cura, milagre, essas coisas não é exclusividade do cristianismo e nem sinal de que Jesus seria o Messias por causa disso. Se Jesus fazia mesmo tantas curas e milagres, por que os judeus pedem um sinal para Jesus, segundo o Novo Testamento, e ele mesmo nega esse sinal, dizendo que só seria dado o sinal de Jonas? E um detalhe, 2 vezes Jesus nega, ou se nega, a dar um sinal para os judeus. Aí fica a pergunta, se ele fazia mesmo tantos sinais, curava cegos e leprosos, fazia paralíticos andarem, por que os judeus pediam um sinal para ele? Uma curiosidade aí para reflexão aqui, ó. Só em Mateus você vê 2 vezes isso, uma em Mateus 12, onde os fariseus pedem um sinal, aí Jesus fala, não vai ser dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Como quer dizer, eu não vou fazer sinal nenhum. E aqui em Mateus 16, tem uma outra citação parecida, onde eles pedem que Jesus mostre algum sinal do céu, e Jesus diz claramente, ó, e nenhum sinal será dado, nenhum. Quer dizer que ele não ia fazer nenhum sinal. Então é meio estranho. Ronaldo, mas os milagres e cura de Jesus eram um sinal da boa nova, do evangelho que Jesus estava pregando. Até a palavra evangelho, eu separei aqui só para vocês verem, a palavra evangelho em grego, que significa boa nova, ela não é nova. Ela já está desde a Odisseia de Homero, lá do século 12 a.C., e também foi encontrada numa inscrição em Priene, na Jônia, numa frase comemorativa e de endeusamento de Augusto, no seu aniversário, significando a boa nova no trono. Isso muito antes de Jesus Cristo. Só para vocês verem que nada disso é novo. E por fim, curas e milagres aconteciam antes de Cristo e por Cristos antes de Cristo, por incrível que pareça. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O mundo grego romano. Aqui é de um livro que
Eu tenho salvo aqui que eu li pela internet, mas eu não tenho como copiar o texto, aqueles livros pagos, tal, etc. Então eu vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês verem. O mundo grego-romano reconhece relatos de milagre. Os mais famosos são atribuídos ao deus grego Asclépio, ou Esculápio, né, dos romanos. É aquele deus que tem um símbolo da mesma serpente de Moisés. Ele tem um bastão com uma serpente enrolada nele, que é o símbolo internacional da medicina. O santuário mais famoso de Asclépio é do século 6 ou 5 a.C. e se achava no Epidauro, no norte de Peloponeso. Esse santuário pode ser considerado a Lourdes da antiguidade grego-romana. A fama dessa divindade, né, desse deus das curas, multiplicou os santuários em outras cidades do mundo grego. Porque naquela época, só fazendo uma pausa aqui, eles acreditavam mesmo que esse deus Esculápio curava. Tanto que ele se expandiu, que nem eu falei aqui no começo, que nem as igrejas evangélicas se expandem no Brasil. Por quê? Porque aquilo era verdade para eles. Assim como para uma pessoa hoje em dia da nossa época, isso que elas veem nas igrejas é a verdade para elas. Aqui ele fala, ó, como Cos, Corinto, Atenas, Pérgamo e até em Roma. São mais de 300 os santuários a ele consagrados, ao deus da medicina grego. O culto asclépico era muito difundido também na Síria e Palestina. Estava presente nas cidades como Sidônia, Ascalon, Sabate, Tiberíades, Gerasa, Cesareia, Marítima, Ptolomaida e mesmo em Jerusalém. Segundo se constata através de monumentos com inscrições, testemunhos literários e moedas. Ou seja, tem até prova de que isso tudo aconteceu. O centro do culto era sempre uma fonte de água sagrada, junto ao templo, como o de Pérgamo, por exemplo. Haviam pórticos destinados aos enfermos que ali iam dormir na esperança de insônia, receber a indicação de remédio que os curaria. Que lembra muito aquele tanque de Betsada, né, que fala lá no Evangelho de João, onde tinha um paralítico, né, que se banhava esperando uma cura. Os sonhos tidos no santuário eram interpretados na manhã seguinte pelos sacerdotes, que indicavam os remédios para a cura, caso o paciente não despertasse já curado. Pausanias teria visto 6 estelas, recobertas de relatos de curas instantâneas ou miraculosas. Tais relatos destinavam-se à edificação dos fiéis, para convencê-los do poder da divindade. Ponto. Além de curas por sugestão, charlatanice ou milagre, os santuários de Esculápio eram também centros de tratamento, onde os médicos faziam até cirurgia. Hipócrates, o pai da medicina grega, por exemplo, estava ligado ao santuário de Esculápio de Cnidos. Foram-nos transmitidos 80 relatos de curas atribuídas a Esculápio. Você viu, 80 curas foi transmitido. Isso é só o que nós temos recebido. O número mais que não chegou até nós. O esquema dos relatos é parecido com os dos relatos de cura nos evangelhos. A apresentação do enfermo e de seu mal, a intervenção da divindade durante a incubação no santuário e a cura. As atividades milagrosas no mundo pagão podiam provir de santuários, da magia ou de homens carismáticos ou reformadores religiosos e sociais. Entre eles menciona-se um certo rei Eunos, um milagreiro siciliano que está na origem de uma revolta de escravos, também era um homem que fazia milagres e tinha intenções políticas. Na Palestina do século I havia profetas messiânicos que anunciavam o fim da ocupação romana, como Teudas, que é mencionado em Atos, capítulo 5, versículo 36. O sectário Jonas e Simão o Mago, também mencionado em Atos, capítulo 8, versículo 9 e 13. E outro milagreiro conhecido, eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, era Polônio de Tiana, filósofo e mago. Nasceu na Capadócia e teria viajado pela Índia, pela Babilônia, pelo Egito, vivendo de modo irrepreensível e piedoso o ideal pitagórico. Teria sido morto numa perseguição de filósofos em 93 d.C., ou de morte natural em 137 d.C. Filóstrato, retórico e sofista grego, que escreveu uma biografia sobre Apolônio de Tiana, atribui a ele cerca de 20 milagres, contrapondo intencionalmente a figura de Jesus, como quem quer dizer, Apolônio é o Cristo, não Jesus, porque Apolônio fez 20 milagres. Vocês viram como já havia isso naquela época? Eu vou pular aqui só esse pedaço aqui que eu coloquei na ordem errada, já que eu estou falando do mundo grego pagão, eu vou falar agora de Vespasiano. Vespasiano, que nem eu mencionei naquele vídeo, mas agora eu achei as fontes, ele era um milagreiro, segundo Tácito e Seutônio. Tácito, na sua obra, ele revela que Vespasiano praticou curas milagrosas, restaurou a visão de um cego e curou um homem com uma mão doente. Parecido aquele milagre de Jesus, né, da mão atrofiada. E a cura de um cego é semelhante a um episódio atribuído a Jesus em Marcos, onde Vespasiano curou um homem cuspindo nos olhos. Está aqui a história, está no livro de Tácito, na história, no livro 4, capítulo 81, quem quiser pode pesquisar, está registrado. Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito comprido o vídeo,
Mas diz que um cego suplicou a Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos em rosto com cuspe, isso segundo Tácito, e um outro com uma mão doente, por conselho do mesmo Deus. Aqui você viu que os deuses eles eram seguidos, que nem no mundo antigo, pediu que o César lhe colocasse e calcasse com a planta dos pés. Aí depois que Vespasiano atendeu, imediatamente a mão voltou ao uso, o homem que tinha a mão doente ou atrofiada, e o cego voltou a enxergar. Seutônio também mencionou o mesmo episódio semelhante, mas em vez de curar uma mão doente, Vespasiano curou um homem coxo. Aqui, essa aqui é a citação de Seutônio. Vespasiano restauraria os olhos se ele cuspisse em cima deles, e daria forças à perna, se ele dignasse a tocá-las com o calcanhar. Lembrando que Tácito e Seutônio não citaram Jesus. E o autor romano Dio Cassius, que viveu entre 155 a 235, também falou dos milagres de Vespasiano em Alexandria e no Egito. Mas esse autor já é de um tempo muito posterior, então ele pode ter usado Tácito e Seutônio como fonte. Mas ele publicou na obra História Romana em 80 volumes. E está aqui no livro 65, capítulo 8. O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com uma mão murcha e outra cega, como? Cuspindo nos seus olhos. Vocês viram? Então, se isso é sinal de ser Messias, Vespasiano então seria o Messias. O que, aliás, dá a entender, inclusive, que nem eu mostrei naquele vídeo lá sobre as profecias lá de Daniel, que um homem que viria seria mesmo Vespasiano, aquele do reino eterno, chifre pequeno, etc e tal. Aliás, Tito e Vespasiano, mas eu vou falar disso mais para frente. Segundo Flávio Joséfo e o próprio Seutônio e Tácito, o Vespasiano era o Messias. O autor judeu romano Flávio Joséfo, originalmente Yosef ben Matatias, ele nasceu em Jerusalém, 37 a.C., era de uma família de aristocracia sacerdotal judaica. Aos 30 anos ele participou da grande revolta judaica contra os romanos e como líder militar na Galiléia. Nessa guerra os romanos foram liderados inicialmente por Vespasiano, que conseguiu conter a revolta. Quando a vitória dos romanos se tornou evidente, Joséfo preferiu ser capturado pelas tropas romanas do que participar de um pacto suicida entre seus companheiros de guerra. De prisioneiro, rapidamente ele passou a ser protegido do general e depois imperador Vespasiano, romano Flávio Vespasiano e do filho Flávio Tito. Foi por causa disso que ele adotou o nome deles, Flávios, porque Flávios era o nome deles. Por isso que Yosef virou Flávios Joséfos. Pouco depois da queda de Jerusalém, ele seguiu Tito até Roma e lá ele recebeu a cidadania romana, uma pensão, assim como um livre acesso à corte de Tito e de Domiciano. Joséfo escreveu sobre a revolta dos judeus, etc e tal, e ele obteve favores da família Flaviana, por isso que o nome dele era Flávio, porque ele fez uma previsão. Ele predisse que o rei do mundo inteiro, aquele que as profecias hebraicas antigas diziam que viria de Israel, seria o próprio Vespasiano. Vocês notaram até porque, que nem eu falei naquele vídeo, que a citação que eles falam que Vespasiano citou Jesus é equivocada? O próprio entendimento de Vespasiano, só para vocês entenderem aqui nessa altura do vídeo, era de que Vespasiano era o Messias. Realmente tornou-se imperador quando chegou a Roma, vindo da Judéia. Vespasiano seria um Messias até para os próprios judeus, porque ele trouxe ordem e salvou-os da alta aniquilação. Assim, segundo Joséfo, Joséfo imitou Isaías, porque no seu tempo Isaías também profetizou que um estrangeiro, que seria no caso Ciro, o rei da Pérsia, que eu já falei para vocês que Ciro é chamado de Messias, ungido, já mostrei acho que 500 vezes isso daqui, seria o Messias, o rei do mundo. Então, só para vocês entenderem, no entendimento de José, Vespasiano seria o Messias. É por isso que tem aquela teoria de Átilo que eu falei para vocês, de que talvez Joséfo fosse um autor do Evangelho, porque Joséfo talvez tenha escrito os Evangelhos, mas não tendo Jesus em mente, mas Vespasiano. Você lembra que eu falei que Vespasiano também era chamado de o filho do homem? Vespasiano também curou os cegos. Vespasiano disse: eu farei de vós pescadores de homens, e várias outras referências. Então, provavelmente pode ser isso. Então aqui tem mais um trecho da citação. Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito comprido, mas só para vocês entenderem, Joséfo, ele também era profeta, né? Flávio Joséfo, ele previa as coisas, e ele previu que a guerra não ia ser boa, que eles iam perder a guerra, mesmo ele fazendo parte da resistência judaica. Aí ele resolveu se converter ao helenismo. Ele chegou perto do Vespasiano, ele falou, e ele saudou Vespasiano como um rei, com majestade. Vespasiano ficou até bravo, porque se o imperador soubesse que ele estava sendo saudado como um rei, ele seria morto por traição. Aí mal ele falou isso, chegou um mensageiro de Roma e falou: Nero morreu, você foi proclamado imperador romano.
Olha, perdão, acho que não foi nem depois de Nero, acho que teve Galba, Otto e Vitela, aqueles três que não chegaram a ser reis, mas eles proclamaram Vespasiano. E aí Vespasiano começou a ter essa visão, aí Flávio Josefo começou a ter essa visão de que Vespasiano era o Messias. E segundo Tácito e Seutônio, eles também tinham uma visão parecida. O cronista romano Tácito, que escreveu entre o ano 100 e 110 a obra histórica La Historiae, apenas os 4 primeiros livros e 26 capítulos do 5º livro dessa obra sobrevivem, cobrindo os acontecimentos do ano 69 e 70. Detalhe, também não fala de Jesus. Então a obra completa provavelmente cobriria desde o período das guerras civis até mais ou menos o período dos Flavianos. Aqui, ó, Galba, Otto e Vitela, que eu esqueci de mencionar ali, que foi depois de Nero, perdão. E até o seu filho Tito e Domiciano. O autor romano Seutônio, ele escreveu por volta do ano 121. Ele escreveu a obra dos 12 César, conhecido como Vida dos 12 César. É um conjunto de biografia que fala de Júlio César, os 11 primeiros imperadores romanos, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. A semelhança de Josefo, Tácito e Seutônio, escreveram também sobre Vespasiano cumprir a profecia do Messias que viria da Judéia. No entanto, como escreveram depois de Josefo, é provável que eles tenham se baseado no escrito dele, um Peace, até talvez tenham se influenciado por Josefo. Olha o que Tácito escreveu. É possível que as misteriosas profecias já circulassem, e que portentos e oráculos prometessem a púrpura a Vespasiano e aos seus filhos, no caso principal deles, Tito. Mas foi só depois da ascensão dos Flavianos que nós romanos acreditamos nessas histórias. Lembrando que eu falei que aquela profecia de Daniel também pode ser uma referência a Tito, porque Tito tem muitas características que batem sim com aquela profecia de Daniel. Mas não é messiânica, é uma profecia de um rei diferente, que viria, um chifre pequeno, que faria guerra aos santos, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo e assim por diante. E Tácito escreve: a maioria estava convencida de que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente, precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judéia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Esta misteriosa profecia referia-se a Vespasiano e Tito, viu, os dois. Mas o povo comum, fiel às egoístas ambições da humanidade, pensaram que esse alto destino estava reservado para eles e nem as suas calamidades lhe abriram os olhos para a verdade. E Seutônio, na vida dos 12 Césares, também faz uma citação aqui, ó, Vespasiano e Tito. Mas os rebeldes judeus que a leram como se referindo a eles próprios, olha, os malvados dos judeus, pensaram que era deles, mas era de Tito e Vespasiano que eles estavam falando. Então, todos esses foram salvadores e milagreiros antes de Cristo. Agora, o que eu pulei aqui que eu ia mostrar para vocês era o Yeshua ben Pandira. O Talmud, que eu falei, curas e milagres, existe em todas época, toda religião, em todo mundo. E o Talmud cita alguns. Esse aqui é um especial, que é o Yeshua ben Pandira, que foi um judeu milagreiro, de quase um século antes de Cristo. E é engraçado também que, além dele ser um milagreiro, tem muita coisa na história dele que é parecida com a de Jesus. Ele viveu na época do reinado de Alexandre Janeu. E ele era um inútil devasso chamado Pandera, que era o pai dele, ou Pandira, que era um soldado romano, se eu não estou enganado. E ele vivia perto da casa de uma jovem chamada Maria. Olha que coincidência, o nome da jovem era Maria, noiva de um certo homem chamado João. Aí Pandira seduziu a Maria e ela ficou grávida. Aí quando João soube, ele foi procurar o sumo sacerdote, Simão ben Chetá, e ele aconselhou ele a arrumar testemunha para levar ela para o Sinédrio, para repudiá-la publicamente. Mas o João, para evitar a vergonha, ele fugiu para mais longe. Então aqui não acontece que nem no Evangelho, mas é bem parecido. Aí a Maria deu à luz a um rapaz e chamou ele de Jesus. Aí quando o rapaz cresceu, ele se mostrava insolente com os magistrados do Sinédrio, e as pessoas diziam: que bastardo. Aí Simão ben Chetá disse, isso aqui é traduzido do inglês, tá, pessoal, da minha fonte, então se tiver algum errinho, uma letrinha errada, vocês perdoem, tá? Sim, este é o filho de Pandira, e Maria que era noiva de outro. Portanto, ele é um bastardo, filho de uma adúltera. Aí publicou-se um edito, expulsando-o do seu meio, e Jesus fugiu para a Galileia, onde ele morou muitos anos. Então esse Yeshua ben Pandira também era um Jesus da Galileia. Aí havia aqui, segundo o Talmud, uma pedra no templo onde estava gravado o Shem Ha-Meforash, ou seja, que era o nome de Deus, um nome indizível de Deus que ninguém pode dizer. E segundo aqui a lenda, não vou ler tudo porque está ficando cansativo, acho que até para vocês, os judeus, para ninguém pegar o nome de Deus, eles colocavam 2 leões mágicos lá, que eles
tinha umas palavras místicas, que nem o mito do Golem lá da Idade Média. Cá o leão rugia e a pessoa quando saía esquecia o nome de Deus. Aí diz essa lenda aqui do Talmud que esse Yeshua, ele foi lá, ouviu o nome de Deus, que era o lugar onde era pronunciado, né, no Santo dos Santos, eu acho que no Yom Kippur. Aí quando ele, para não esquecer o nome de Deus, ele escreveu num pergaminho, fez um corte na perna e escondeu dentro do corte. Aí quando ele saiu, o leão rugiu, ele esqueceu, mas aí ele pegou, abriu a carne, recuperou o pergaminho e lembrou o nome de Deus. Aí por causa disso ele começou a fazer curas e milagres com o nome de Deus. Ele dizia assim, ó, eu não sou filho de uma virgem, porque na verdade não, ele não era filho de uma virgem, mas como o Pandira fugiu, era isso que ele contava. Eu sou o filho de Deus que Isaías profetizou que viria de uma virgem. Outro equívoco. E os judeus diziam, mostra-nos um sinal, que nem eu falei ali em cima do evangelho, o mesmo que falavam para Jesus. Aí o que esse Jesus fez? Ele pegou o papel, leu o nome sagrado, ele curou um leproso, e todo mundo se ajoelhou perante ele e disse, tu és o filho de Deus. Os anciãos e os sábios começaram a ficar bravos com ele, começaram a conspirar para entregar ele para a rainha Genô. Aí Jesus se dirigiu a Jerusalém, montado num burro, e foi recebido com grande pompa. Ou seja, esse Jesus também teve uma entrada em Jerusalém. Aí os judeus foram lá pedir para a rainha Salomé Alexandra fazer justiça, e Jesus foi levado à presença dela. Lá ele curou um leproso e ressuscitou um morto. Aí a rainha falou, eu não encontro culpa alguma nesse homem, ele é realmente o Filho de Deus. Aqui, ó, estão vendo a similaridade? Aí depois os sábios se reuniram novamente e eles resolveram escolher alguém para descobrir qual era o nome de Deus, né? Que eles esqueciam quando eles saíam daquele lugar. Só lembrando que essa história é só uma história talmúdica, tá, pessoal? Não é pra gente tomar tudo como literal. Aí um tal de Judas se ofereceu. Aí Jesus começou a dizer, assim como as escrituras dizem acerca de mim, eu vou subir para o céu e para o meu Pai Celeste. Aí esse Judas foi lá, pegou o nome de Deus, também descobriu e foi confrontar esse Jesus. Chamaram Jesus, que estava lá numa multidão, na beira de um rio, onde ele pegou 2 pedras de moinho e fez um peixe e multiplicou. E eles foram à presença da rainha. Chegando na presença da rainha, eles começaram a brigar. Aí eles começaram a suar, como a pessoa sua se torna impura. Os dois caíram. Aí Jesus fugiu, tentou voltar de novo. Aí os judeus acabaram encurralando ele. Alguém pegou, o próprio Judas encontrou Jesus dormindo aqui, cortou a carne dele e removeu o pergaminho. Aí chegou o dia da festa dos pães fermentados, que é a festa dos pães ázimos, né? Ou seja, seria o primeiro dia de Páscoa. Jesus queria ir no templo de novo para recuperar a palavra secreta. Mas aí chegou lá esse tal de Judas, foi lá, avisou os sacerdotes, e os sacerdotes não deixaram, capturaram ele. Aí Jesus foi amarrado a um pilar e foi chicoteado. Colocaram uma coroa de espinho, e quando ele pediu água, deram vinagre para beber. Aí Jesus falou a seguinte palavra, meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele foi levado para o Sinédrio, foi sentenciado à morte, e por fim ele foi apedrejado até a morte. Não foi que nem Jesus que foi crucificado. Procuraram uma árvore para pendurarem ele, por causa daquilo que diz lá em Deuteronômio, que eu falei, que o maldito tem que ser pendurado, que é maldito de Deus. Mas aí não acharam, acabaram colocando ele numa gruta, depois tiraram o corpo dele da gruta, depois o próprio Judas assumiu que tirou o corpo dele da gruta e os seus discípulos proclamaram que ele ascendeu ao céu. Vocês notaram muita semelhança? Tem muitas semelhanças com a história de Jesus de Nazareno da Bíblia. Só que o problema é que essa história ela se passa no reino de Alexandre e Janeu, entre o ano 103 e 76 a.C. E a sua morte foi no reinado de Salomé Alexandre, que é entre o ano 76 e 67 a.C. Ou seja, quase um século antes de Cristo. Já tinha um Jesus milagreiro com uma história bem parecida com a história de Jesus. E por fim, para finalizar, o Cresto dos Essênios, que eu mencionei para vocês. Crestos é a pessoa que, segundo o seu Tônio, que é de um livro de história, mas o livro é pago, aqueles livros tem que baixar e tal. Eles disponibilizam só um pouquinho para você fazer uma pesquisa. Cresto é a pessoa que, segundo o seu Tônio, na vida dos 12 Césares, teria incitado os judeus a praticarem distúrbios em Roma no período do imperador Cláudio, no ano 41. Aí depois vem a igreja, pega isso daqui, falsifica e fala que seu Tônio estava falando de Cristos, mas era Crestos. Cerca de mais de 100 anos antes de Cristo, os essênios já praticavam muitos rituais do cristianismo, como a Eucaristia, e já falavam em Salvador, que chamavam de Crestos. Como pode? Antes mesmo de Jesus nascer, os essênios já praticavam inúmeros rituais do cristianismo. Isso deu margem à errônea interpretação de que Jesus era um essênio. Inclusive tem gente que pensa até hoje que Jesus era essênio por causa disso, João Batista, e que aprendeu muitos rituais de liturgia desse povo. Os essênios valorizavam a humildade e a vida ascética.
a caridade, e os essênios falavam por parábolas, coisa que os budistas também já faziam antes mesmo dos essênios. Praticavam a cerimônia do pão e do vinho, como se fosse o sangue e o corpo de Cristo. Isso tudo muito antes do suposto Jesus Cristo ter nascido. Os romanos simplesmente assimilaram essas crenças, assim como tinham feito com a religião grega e depois com o mitraísmo. Detalhe, o mitraísmo também tinha um ritual do pão e vinho, que era um ritual que já vem lá do Egito Antigo, que no Egito Antigo Osíris também tinha um ritual ao deus Osíris, que era do pão e vinho, modificando-o por seus próprios interesses. Cristo era um mito para os essênios. Talvez eles mesmos nem acreditassem na existência dele de fato, né, do tal Cristo, e os romanos tornaram esse mito e depois lhe deram vida própria. Destruíram tudo e todos que pudessem se contrapor a essa verdade. E como nós sabemos disso, Ronaldo, ter destruído? Nós sabemos muito dos essênios hoje pelos manuscritos de Qumran e descobertas arqueológicas. Aí no ano 70 da era cristã, os romanos invadiram de Jerusalém e destruíram todos os documentos dos essênios para que não fossem comparados o Cristo da Igreja Romana com o Cristo dos essênios e não questionasse os dogmas de Jesus. Então, como vocês viram, milagres e curas haviam muito antes de Cristo e haviam Cristos antes de Cristo. Desde o Cristo lá do Talmud, que também era Jesus o nome dele, desde o Cristo dos essênios, que também era Crestos, né, um nome bem idêntico, desde o Vespasiano, que era um filho do homem que também fazia milagre. E tinha um documentário no YouTube, se uma hora vocês acharem, vocês assistam, porque eu não achei mais, eu perdi quando meu HD foi danificado, eu tinha, que era chamado Os Rivais de Cristo, onde eles mostravam isso daqui, inclusive João Batista, né, que João Batista, para quem não sabe, a seita do João Batista, os seguidores dele, era uma seita que rivalizava com Jesus também. É pena que eu não coloquei nesse vídeo que eu esqueci, mas quem sabe num próximo ou no outro vídeo eu fale sobre isso. Mas eu já mencionei para vocês, né, que os seguidores de João Batista diziam que João Batista era o Messias e não Jesus. Isso está registrado na patrística. Então, antes de Cristo, já haviam todos esses aqui que faziam curas e milagres. E um detalhe, as profecias messiânicas não falavam que o Messias ia fazer cura e milagre, até porque cura e milagre não prova nada. Porque nem o próprio Novo Testamento fala, falsos profetas também fazem curas e milagres, fazem sinais de prodígios. A besta do Apocalipse também faz curas e milagres, sinais e prodígios. Então isso, com todo respeito, não prova nada. Agora, nenhuma profecia dizia isso. A profecia dizia que o Messias ia fazer coisas específicas, correto? Quem quiser saber o que, veja os vídeos anteriores aí dessa série que eu estou postando. Em breve talvez eu continue. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.